Graça e paz, queridos. Estamos no propósito da leitura do livro de Daniel. Hoje, Daniel, capítulo 9, né? Estava meditando aqui na palavra de Deus e algo me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E também gostaria, meu irmão, que se Deus está falando com você através desse livro, que você não retenha o conhecimento, a revelação da palavra somente para você. Compartilhe com a gente, tá? Não vamos ser uma bacia de água onde é apenas derramada ali dentro e ali fica aquela água parada. Você sabe que a água parada ela se estraga, né? Que sejamos um cano onde aquilo que entra já sai para abençoar alguém. Essa é a vontade de Deus, de abençoar no coletivo, né? E eu estava lendo Daniel capítulo 9 e me chamou a atenção sobre a questão da oração, né? A gente sempre tem falado, sempre tem batido em cima, juntamente com a visão que nos foi passada pelo nosso pastor, desde o dia que ele pisou em Sapezal, sobre a importância da oração e da leitura bíblica, né? E nós vemos que Daniel, ele dava muita importância à oração. Tudo que ele tinha que resolver, ele resolvia em oração. Tudo que ele precisava resolver, ele chamava os seus colegas, né, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, uniam a sua fé, porque ele sabia que a união dos irmãos, né, o cordão de duas dobras é mais difícil de ser quebrado, onde se dois ou mais ligar na terra é ligado no céu. Enfim, ele já tinha a sabedoria desses princípios bíblicos, como a gente também tem. E ele fala assim, ó, Daniel estava fazendo um clamor a Deus, pedindo perdão por todo o seu povo, pelo pecado do seu povo, pelos seus pecados, porque ele viu que Deus tinha se indignado com tanto pecado que o povo estava cometendo, abandonando os princípios que eles tinham perdido na palavra de Deus. E no momento que ele estava clamando e pedindo a misericórdia de Deus e orando, essa palavra chegou até ele. Versículo 21, capítulo 9 de Daniel, versículo 21, ele diz assim, ó, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu, me falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, das tuas orações, saiu a ordem. Saiu a ordem, né? E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. E o anjo deu a revelação de algo que aconteceria nos tempos vindouros. Mas a gente percebe o quê? Que a partir do momento que Daniel colocou em seu coração em buscar a Deus, em pedir perdão pelos seus pecados e pelo pecado do seu povo, você vê a importância da gente interceder pelos nossos irmãos, em oração. Às vezes nossos filhos cometem pecado, às vezes nossos pais, nossos irmãos, nossos familiares cometem pecados. E nós que somos de Deus é que temos que interceder por eles diante de Deus. Pedir perdão pelo pecado e misericórdia de Deus. E o anjo ele foi muito preciso em falar o seguinte: no início, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar. O anjo falou que no momento em que ele começou a orar, no momento em que ele começou a suplicar a Deus, o arcanjo, né, Gabriel, o varão Gabriel, que é um anjo, ele recebeu a ordem. Deus deu a ordem ao anjo para ele descer e trazer a resposta a Daniel, a revelação a Daniel. Então, para ver como que a nossa oração no mundo espiritual, como que ela é poderosa, irmão. É poderosa. No momento em que nós oramos com um coração sincero diante de Deus, os anjos de Deus já recebem a ordem de Deus para trazer a resposta da oração, né? E outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte: o anjo falou assim, ó,
70 semanas, no versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. O anjo falou assim: Daniel, o Senhor deu 70 semanas para vocês se consertarem. 70 semanas para vocês tirar todo tipo de pecado, de iniquidade do meio do teu povo. 70 semanas. Irmãos, na hora eu liguei uma coisa. Quantos dias tem uma semana? 7 dias, né? 7 dias essa semana. Então o Senhor deu 70 vezes 7. 70 vezes 7. Isso te lembra algo? 70 vezes 7 foi o tempo que Deus deu para que o povo se arrependesse, se consertasse perante Deus. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 21, Pedro faz uma pergunta para Deus. Então, para Jesus, aliás. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Esse era o tanto de dias e de vezes que ele deveria perdoar o seu irmão. Quantas vezes Deus perdoou o povo que vivia no tempo de Daniel? Daniel e toda a sua família e todo o seu povo, quantas vezes? 70 vezes 7. A misericórdia do Senhor Deus sobre o povo de Daniel, sobre sua família, sobre a sua casa, foi 70 vezes 7, meu amado. Deus tem uma misericórdia tremenda sobre a nossa vida. E Ele também pede que nós também perdoamos o nosso irmão até 70 vezes 7. Portanto, veja a importância de nós estarmos intercedendo e orando por aqueles que nos maldizem, por aqueles que nos maltratam, por aqueles que não creem em Deus, por aqueles que estão no pecado, na iniquidade. O Senhor tem dado um tempo de conserto para nós. E para nós que conhecemos a palavra de Deus, interceder. A Bíblia diz que aquele que conhece o poder de Deus, conhece as Escrituras e o poder de Deus e não intercede pelos seus, ele é pior do que o incrédulo. Você vê a importância que nós temos em interceder pelos nossos familiares. Que Deus fale mais contigo. Gostaria que você, ao decorrer da leitura dos livros, compartilhasse também. Eu creio que Deus tem revelado alguma coisa para você. Eu creio que quando você abre a Bíblia, Deus não tem se mantido calado. Ele tem revelado algo para você. Não seja uma bacia, meu irmão. Compartilha na tua simplicidade de palavras, do teu jeito, tá? Compartilha com alguém, porque quando a gente compartilha, Deus nos dá mais. Quando o apóstolo Paulo foi se defender diante do rei Agripa, ele contou o que Deus tinha feito, o que Jesus tinha feito no caminho de Damasco. Quando ele fala: por que te apareci por isto? Jesus falando: te apareci para te fazer por ministro e testemunha. Isso está lá em Atos 26, irmão. Te apareci por fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que vistes, quanto as quais eu ainda te mostrarei. Deus, ele te revelou uma palavra para você ser testemunha, para você falar, para você testemunhar o que Deus tem feito na sua vida e o que ainda irá fazer na sua vida. E através de você, e apesar de você. Amém, meus amados? Que Deus abençoe. Fica na paz, fica com Deus.